Vamos lá, já temos aí nosso tempo, são 10 horas. Vamos iniciar a sessão em língua portuguesa. A gente vai falar um pouquinho hoje de revisão de literatura com Max RDA, diferentes tipos e formas de fazer esse processo e realizar esse tipo de pesquisa. Meu nome é Andréa, sou trainer do Max RDA. Olá, tudo bem? Bastante gente aqui, já conhecida também no chat. Bom dia aí a todas as pessoas participantes. Algumas já conheço, outras ainda não conheço. Então, sou a trainer Andréa, sou psicóloga, também fiz uma formação, uma pós-graduação, né, um mestrado, doutorado, na área da saúde pública, mas venho desenvolvendo projetos, né, de diferentes, com diferentes objetos de pesquisa e naturezas aí de trabalho. Né? Sou trainer certificado e trabalho com software desde o meu doutorado. O mestrado eu ainda não conhecia, foi mais difícil, mas um doutorado, né, conheci e foi amor à primeira vista, né, nós nos separamos mais. A gente vai falar um pouquinho hoje, né, de possibilidades de estudo de revisão. É lógico que existem alguns tipos de revisão que são mais recorrentes, então conseguimos encontrar, né, numa busca rápida aí, em algumas plataformas, conseguimos uma busca rápida identificar que existem alguns estudos, né, de revisão que são mais recorrentes. E a gente vai falar um pouquinho desses mais recorrentes, mas também existem outros, né, na verdade, nós temos aí mais de 10 diferentes tipos, né? Ontem também a professora Cristina comentou um pouquinho na apresentação dela, ela trouxe também um referencial teórico, né, que traz ali essa diversidade, né, e de forma muito ampla, as diferentes formas de estudo de revisão, e a gente vai falar um pouquinho de alguns. Então, a gente tem aí alguns conhecidos, né, estudo de revisão de narrativa, sistemática, também temos aí a crítica, também integrativa, né, ou de literatura apenas, mapeamento e de meta-análise. Ou seja, nós temos aqui algumas possibilidades, mas temos outras. Eu recomendo esse referencial teórico aqui também, né, do time do professor Andrew e colaboradores, que vocês podem olhar. Tem uma tabela, né, de uma forma descrita, né, um estudo bastante, uma publicação bastante elegante, né, com bastante descritivo, bastante aprofundamento teórico, né, com as tabelas, com vários apontamentos, né, e análise comparativa dos estudos, então vale a pena vocês checarem também essa referência. Então, dentre essas conhecidas, a gente observa mais a integrativa, né, de meta-análise, narrativa, sistemática. A gente vai falar um pouquinho, o modelo que eu trago hoje, né, um modelo baseado no estudo de revisão na narrativa, porque ele é um modelo que a gente não precisa ter muitos critérios, então a gente não tem um controle muito rigoroso, né, um controle de busca, um controle de descritores ou de palavras-chave, né, não tem esse rigor tão forte. Então, nós queremos olhar um panorama de um tema, um assunto, um objeto de estudo, e aí nós conseguimos reunir diferentes artigos, diferentes publicações acerca daqueles temas que eu tenho interesse, e eu posso olhar como é que estão ali, né, o estado da arte, né, como é que está, o que as pessoas estão falando, né, como é que as coisas estão se comunicando, como é que os estudos estão se falando, né, se comunicando ali entre si. Então, é um estudo que a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade e a gente consegue apresentar aqui rapidamente no tempo que a gente tem. Eu uso aqui o referencial, né, do pessoal da biblioteca, né, do Instituto de Psicologia da USP, que também tem lá, né, um material de consulta descritivo também muito bom. Então, por onde a gente começa, gente? Quando você fala isso de revisão, né, muita gente fala assim, André, eu fico até arrepiada. Por onde eu vou começar? O que eu vou fazer? Mas são tantos artigos, são tantas coisas. É lógico que essas modalidades de estudo de revisão, a gente tem critérios, né? Cada tipo de estudo tem o seu critério. É lógico, uma revisão sistemática é um estudo muito mais ajustado, muito mais controlado. Né? Uma integrativa também tem alguns controles. Mas eu também posso primeiro, né, olhar para esse panorama, como a gente está fazendo aqui nessa narrativa, e depois fazendo o ajuste, né, de outros modelos. Então, o software permite que a gente faça isso, né, que a gente trabalhe com diferentes tipos de modelo, ou que a gente aplique um modelo para avançar em outros modelos, né, ou se estender para outros modelos. Isso também é possível.
Então, por onde a gente começa? Primeiro que você pode ter uma biblioteca pessoal. Então, ontem nós falamos um pouco, né, na nossa sessão sobre saúde mental, maxilar e saúde mental na pesquisa. Eu fiz uma apresentação rápida de como criar e já organizar um projeto e ter alguns insights ali de análise. Então, neste vídeo, que vocês podem retomar depois na área que ficam as gravações, assim como outras, né, apresentações, vocês vão ver como que a gente faz essa importação lá desses arquivos, né, da pasta pessoal. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa importação mais específica. É uma importação com um campo mais específico que a gente vai fazer uma apresentação ali. Então, você poderia trabalhar com as outras plataformas, tipo o EndNote, o Mendeley. Eu vou apresentar aqui pelo Zotero e também o Citávio. O que é legal dessa importação diferenciada, né, que conversa com esses formatos disponíveis aqui nesses outras plataformas, você consegue trazer, tá vendo? Ó, você consegue trazer as informações, os metadados desses artigos, desses trabalhos, dessas publicações, e você consegue trazer também os arquivos. Ou seja, se você está fazendo ali uma busca, você consegue ter esses artigos e organizando numa dessas plataformas aqui, né, num desses aplicativos, depois você consegue trazer essa biblioteca para cá e todas as informações pertinentes dessa biblioteca, né, e pertencentes aí a esse conjunto aqui dessa biblioteca. E você pode fazer até algumas codificações prévias. Ele vai codificar ali também as palavras-chave utilizadas, o que ele conseguir identificar. É lógico que depende muito, a gente sabe que tem uma variabilidade muito grande de formas de nomear, né? Então, depende do periódico, depende da publicação. Então, às vezes, algumas indexações vão usar descritores, né, que já são muito fundamentados, né, e já descritores importantes da área, com publicações, né, já ali consolidando como descritores, outros vão usar palavras-chave ou ideias, né, consideradas também algumas palavras que trazem alguns insights ou ideias ali dos temas que aparecem. E aí, ele também faz uma pré-codificação, tá vendo? De alguns elementos que ele encontra. Né? O que é possível a gente contemplar aqui de informação, e ele vai fazer essa extração, ele vai poder fazer uma codificação prévia para a gente. Ou seja, eu fiz uma busca aqui de um material, usei mesmo o Google Acadêmico, uma busca rápida no Google Acadêmico com uma faixa de tempo específica, coloquei, né, ali entre 2018 e 2019 até 2023, o que aparecia, né, sobre saúde mental de estudantes de graduação e pós-graduação, e até para fazer link, né, com uma apresentação de ontem, e diferentes tipos de estudos, né, qualitativos, quantitativos, de revisão, ou seja, uma análise narrativa, né, de uma revisão narrativa, permite que a gente observe diferentes tipos de estudo também, por ter essa flexibilidade um pouco maior. Então, eu consigo olhar para diferentes tipos de estudo, diferentes populações, diferentes objetos de estudo ou objetivos desses estudos, e eu consigo olhar, então, de uma forma geral, ter um panorama de forma geral, o que está sendo falado em saúde mental dessa população. Ele traz uma organização rápida, então vocês vão ver, quando a gente traz esse formato, né, direto pelo software, a gente consegue ter essa organização aqui também muito rápida. Então, vocês vão ver que a gente tem, deixa eu pegar aqui uma canetinha, conseguimos trazer os arquivos, tá vendo? Todos os arquivos e todas as informações contempladas aí desses arquivos. Deixa eu só tirar de novo a canetinha aqui para a gente seguir. Então, o que a gente tem também de funções de suporte? Andréia, fiz a minha importação, então, fiz a minha busca, tenho os meus artigos, né, consegui colocar e organizar já dentro do software, a gente vai falar um pouquinho da padronização aqui, para melhor visualização. Consegui colocar aqui o que eu tenho de suporte para a minha análise. Para eu começar a minha análise, a gente tem algumas funções de visualização que eu vou apresentar para vocês, que também pode aí ajudar na exploração desse material. Mas temos algumas funções de suporte, como as anotações e as paráfrases. As anotações, elas têm um papel bastante importante, né, nos estudos de revisão, independente de qual seja. Nós temos ali como consolidar, agrupar, consolidar algumas informações importantes e até ter alguns insights analíticos. É lógico que a gente pode usar também a seção de resumos,
que também possibilita que a gente tenha ali já uma parte analítica, uma parte já de discussão, né, uma parte também bem elaborada e avançada. Então, nós podemos colocar algumas observações aqui, podemos colocar etiquetas, né, podemos colocar legenda dessas etiquetas, fazer alguns ajustes de edição, conseguimos também ali aplicar os resumos, e a gente consegue depois olhar a nossa grade de resumos, já para levar, né, fazer essa exportação desses resumos para fundamentar a discussão do nosso trabalho, e consigo fazer também links, tá vendo, ó, com alguns segmentos codificados, com alguns outros códigos ali que eu tenho interesse. E a paráfrase, isso a gente consegue colocar trabalho tanto no nível do documento, né, a anotação a gente consegue colocar no nível do documento aberto, na transcrição ali daquele arquivo, né, no texto daquele arquivo, a gente consegue fazer a inserção dessas anotações, e a gente também consegue fazer as anotações, a inserção das anotações no campo do documento mesmo, também, para dar suporte ali na organização dos documentos. A paráfrase a gente trabalha no nível do texto. Ela tem uma capacidade um pouco menor de tamanho, né, em termos de caracteres. Aqui a gente tem um campo maior, porque aqui na anotação a gente consegue inserir uma tabela, tá vendo? Ó? A gente consegue inserir um calendário, uma tabela, uma figura, fazer links também internos, externos. Já que a paráfrase ela é uma ferramenta de apoio ao texto, né? Muito mais já para você ter insights analíticos, né? Para você fazer uma pequena discussão, uma pequena inserção, fazer também uma inserção já de um referencial teórico, discutindo já aquele referencial teórico, ou se ele tem uma interface, né, com outros, e aí você traz aqui também para paráfrase, para ficar já reunido. Então, são funções de apoio bastante importantes, e cada uma pode ser já usada, né, em determinado período do projeto, mas elas ajudam bastante nesse processo. Pronto. E o que a gente tem para analisar? Em termos de análise, a gente pode trabalhar com uma perspectiva de uma categorização, processo de codificação ou categorização, vai depender do referencial teórico que vocês estão usando aí para análise. E a gente tem funções ali para fazer uma categorização manual e uma categorização a partir de dicionários. Muitas vezes os dicionários são aplicados, né, para quando a gente está trabalhando com um volume muito grande de dados, os dicionários eles são importantes também para a gente fazer algumas buscas, né, rápidas. Ou seja, quando eu trago a minha base aqui, então assim, olha, eu encontrei isso aqui está sendo falado, né, de 2017 para cá, sobre saúde mental na graduação. Será que mudou antes da pandemia, durante a pandemia e agora depois, um pouco depois, né, do momento mais crítico da pandemia? Então, a ideia é observar o que era dito antes sobre saúde mental, né, o que foi dito durante a pandemia e o que está sendo dito agora, né, depois desse período mais crítico. Então, quais são as palavras-chave que esses autores têm usado, né, para buscar esse referencial de saúde mental nessa população? E aí, quando eu tenho esses descritores, aqui eu posso já colocá-los no dicionário, tá vendo? Eu já tenho uma ideia do que está sendo dito, de como as pessoas nomeiam, né, para encontrar artigos semelhantes. É lógico que precisa olhar a lista, ver se faz sentido, né, se está dentro do objetivo que você tem aí do seu projeto, mas a gente consegue construir, tá vendo? Um dicionário já, com essas palavras para a gente fazer uma busca num volume grande de informações. Vamos supor, eu fiz uma busca lá, André, em alguma plataforma, e eu consegui compilar 300 artigos com esse tema. Tem gente que trabalha até com 1000, né? O software tem uma capacidade de trabalhar com até 10.000 arquivos. Então, a gente olha para esses 300 artigos e fala, André, mas eu tenho um tempo muito curto, eu não vou conseguir ler todos, nem só os resumos eu vou conseguir. Então, será que eu consigo aplicar um dicionário, né, algo que eu consiga dar agilidade no processo? Não quer dizer que é mais rápido, porque a gente precisa analisar, precisa pensar o que vai colocar. Não é que é mais rápido, mas ele agiliza um pouco, né? Ele dá um pouco aí de agilidade no processo. Então, a gente constrói esse dicionário e a gente aplica nesse volume de 300 artigos. E a gente tem uma rápida noção. Olha, tem artigo que não teve nada,
que eu estou buscando, né? Então, eu vou ler rapidamente para descartar totalmente se ele realmente não tem o que eu preciso, e depois eu vou vendo os que tem mais, né? O que tem mais referências, né, aos elementos aqui que eu estou buscando, para que daí, então, eu consiga ler, né, desses 300 eu consigo ficar com 200, depois eu faço uma nova aplicação de uma nova ferramenta, como uma nuvem de palavras, ou uma análise de frequência de palavras, ou também outras análises, né, que a gente consiga explorar um pouco mais esse material, aí eu fico com 150, 100, e assim eu vou fazendo ali, não, criando critérios de inclusão e exclusão do meu material. E aí, quando a gente tem esse material final, nós temos algumas possibilidades para trabalhar, né, na perspectiva da narrativa. Nós podemos trabalhar uma análise comparativa pelo MaxMaps, então análise, lá no MaxMaps vocês vão ver as funções de análise, né, para comparar dois casos, então a gente consegue comparar duas variáveis ali, ou grupo de informações que a gente tem interesse. No visualizador de matriz de código, a gente pode fazer uma análise comparativa na perspectiva da evolução, diminuição, convergência, aspectos qualitativos e quantitativos, né, do objeto que a gente está ali estudando. Ou seja, será que, né, antes de 2020, os aspectos relacionados à saúde mental, né, dos estudantes de graduação e pós-graduação eram muito diferentes do que a gente viu durante 2020, 21, 22 e agora em 23? Né? Tanto se tem falado, né, sobre saúde mental na pesquisa, e tenho falado cada vez mais também, porque acho que são aspectos importantes que a gente deve considerar, né, um pouco do que eu trouxe ontem também, né, se nós não estamos bem, nosso processo produtivo, nossa capacidade, né, de desenvolver, aí o processo de inovação também fica comprometido. E aí, nós também temos aí a tendência, né, para explorar palavras e contextos, estatísticas também deste material. Frequências, trabalhar com análise de frequências e também aplicação de variáveis. E agora a gente vai para a parte, só vou diminuir aqui, a gente vai para uma parte prática e depois eu volto aqui. Eu montei um projeto aqui rápido, para que a gente pudesse fazer demonstração com este material aqui. Nós podemos ter um pouco da ideia, né, deste compilado que eu fiz. Então, aqui eu fui aqui, ó, em dados bibliográficos. Primeiro, vou voltar um passo, vou mostrar o Zotero para vocês. Vocês usam mais, pode escrever aqui no chat, gente, o que vocês usam mais? Vocês usam mais Zotero, Mendeley, Citava, EndNote, né, até para que a gente tenha insumos aí depois para os webinars recorrentes, né? Eu vou apresentar aqui para vocês o Zotero, então vocês já estão vendo a minha telinha. Eu montei uma biblioteca aqui sobre saúde mental na pesquisa, e aí tem os aspectos, né, voltados para graduação e pós-graduação. Esses são os artigos que eu consegui reunir naquele período de 2017. É lógico que tem alguns critérios, eu peguei numa plataforma que também tem algumas limitações para ter artigos abertos, né? Então, fiz um apanhado aqui do que era possível em relação a essa temática e ao período que eu precisava. E aqui do lado você vai ter as informações, né? Muito semelhante, né? A forma de organizar os dados. É lógico que aqui ainda tem falta informação, né? A gente precisava melhorar um pouquinho essa biblioteca para que a gente pudesse extrair, mas de uma forma geral tem o que eu preciso para um estudo de revisão narrativa. Aí eu vou exportar esse material, então quando eu exporto esse material, um fator importante a gente observar é que para que a gente possa depois abrir no programa, no MaxQDA, a gente precisa levar com esse formato RIS, tá, pessoal? Não dá para esquecer, não. Tem que ser esse aqui. E aí ele vai perguntar se eu quero levar as observações inclusas já, exportar os arquivos, eu vou dizer que sim, e ele vai montar uma biblioteca na minha área pessoal, tá vendo, ó? Uma biblioteca pessoal, vai montar uma biblioteca na minha área de computador pessoal, então ele vai trazer os arquivos, ó, os artigos já estão aqui, cada um na sua pasta, e o arquivo RIS, tá vendo? Com as informações aqui, ó. Research Information, tá vendo? É esse formato que a gente precisa. Então, quando eu estou aqui no software, eu vou lá em importar, na barra laranja, aí da esquerda para a direita eu vou passar pelos formatos, alguns formatos, o mídia aqui, chego aqui, ó, dados bibliográficos, tá vendo?
Como eu trouxe do Zotero, eu vou procurar aqui, ó, importar pelo Zotero. Aí ele vai dizer, selecione a pasta, eu vou pegar o arquivo RIS, tá vendo? E aí eu trago já para cá. Ele vai perguntar, André, o que você quer levar? Você quer levar as referências, você quer levar os anexos, você quer levar os PDFs, autocodificar palavras-chave, adicionar comentários, anotações se tiver no documento. Por exemplo, trabalhei algumas observações já naquele documento lá no Zotero, quero trazer para cá ou não. Eu posso colocar tudo aquilo que eu gostaria e eu vou dar o ok e ele vai fazer a importação. Aí ele vai dizer que teve um arquivo que não foi possível, aí depois eu vou voltar lá para ver qual foi o problema. Então, olha só, ele já fez aqui a organização, tá vendo? Trouxe aqui os arquivos, trouxe aqui as referências. Então, se eu clico aqui nas referências, eu vou ter aqui as referências já pré-codificadas. Aqui no nível do artigo, eu não vou ter muita coisa ainda, né? Porque eu não trabalhei ainda esse material. Tá vendo? Ó, eu ainda não trabalhei muito esse material, então vai estar... essas codificações ainda vão estar muito vazias. Terminei esse processo, eu também posso trazer os meus arquivos pessoais. Falar, mas eu preciso também, André, de 2 arquivos que eu tenho na minha pasta pessoal. Não tem problema. A gente vai aqui na lista de documentos, importar documentos, e a gente traz aqui, ó. Eu quero esse material aqui, esse material aqui que ficou faltando, que eu tenho na minha pasta pessoal, esses 2 PDFs, já trouxemos. Aí tem um modelo que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, um arquivo muito grande, tá vendo? Ele tem 11.127, né? E aí eu trouxe aqui, ó. Ele vai dizer, olha, tá muito grande, você quer deixar ele num formato externo? Aí você fala, não, eu queria que ele estivesse dentro do programa. Aí você vai, opa, eu vou tirar ele aqui, aí. Vou deixar ele como externo e vou trazer ele com uma configuração diferente para vocês verem. Se vocês verem que o arquivo está ultrapassando, vocês podem fazer o ajuste aqui. Tá vendo em preferências, na barra laranja, lá no finalzinho, no canto superior direito, bem no finalzinho, tem aqui uma barra chamada preferências, tá vendo? Parece uma engrenagemzinha, preferências. Aqui vocês fazem o ajuste do tamanho do PDF. Quer ver? Aqui, ó. Arquivo de PDF, está para 5. Se eu ajustar para 12, aqui salvar, eu consigo então trazer aquele arquivo que era maior, sem grandes problemas. Ou sem ter que deixá-lo como apoio externo, tá vendo? Então, esse é um fator importante. Existem artigos que a gente consegue fazer uma codificação manual, ó. O OCR, que a gente precisa ficar de olho, né? Que é aqui a compatibilidade de leitura do texto. Se a gente clica no texto PDF, ele faz essa abrangência, tá vendo a seleção da abrangência aqui do texto? Quer dizer que ele tem um formato que a gente pode fazer extração, né, de pequenos textos aqui para codificar. Se ele não tem, se ele abre essa janelinha aqui de extração só para recorte visual, como figura, tem uma função bem bacana aqui que a gente usa muito nos estudos de revisão, que é clicar com o botão da direita em cima do nosso artigo e pedir para que esse PDF vire um texto comum. É lógico que a gente perde um pouco do visual, né, figuras, tabelas, mas a gente consegue, consegue fazer edição do texto, tá vendo? Então, se vocês tiverem dificuldade, né, para fazer captura e codificação de textos, que não tenho essa abertura aqui para fazer edição do material, tá vendo? Seleção de trechos do material, vocês podem transformá-lo rapidamente em texto. Eu vou só deletar aqui. E aí vocês vão conseguir ter acesso ao texto. Depois que eu tenho essa organização, eu posso trabalhar aqui, ó, colocando uma observação aqui no cantinho. Então, eu tenho aqui estresse entre estudantes durante a pandemia, no Covid-19, uma universidade no sul do Brasil. Então, eu vou rapidamente criar uma anotação aqui, bem nesse canto, tá vendo, gente? Onde tem já uma aqui, ó. Essa área aqui, com o botão da direita, você consegue inserir essa anotação. Eu vou deixar algumas observações aqui. Posso fazer já um resumo. Então, este
trabalho, né, refere às dificuldades em relação à saúde mental e aspectos de estresse, ansiedade e depressão entre essa população. Vou fazendo aqui já os meus resumos. Aí corrobora com os artigos. Já posso fazer a imersão aqui e posso já colocar algumas observações analíticas também, então, da minha análise. Eu posso colocar aqui algumas observações. Feito isso, eu posso colocar uma etiqueta aqui que eu já estou trabalhando algumas questões teóricas e eu fecho. Aqui, deixa eu só colocar aqui T, e aqui no T eu vou colocar que eu estou olhando, já fazendo uma discussão teórica. Esse nível dessa minha anotação. E aí eu já tenho aqui, ó, alguns insights já teóricos a partir desse referencial. Eu poderia ter só uma etiqueta de informação, né, rápida. Eu passo o cursor, tem algumas informações básicas desse trabalho, eu já posso fazer umas inserções analíticas, né, aqui também. Para editar aqui, gente, é só clicar com o botão da direita, você pode renomear, duplicar o documento, transformá-lo num texto, incluir anotação também por esse resumo. E aqui você pode também aplicar, por exemplo, eu já trabalhei esse artigo, então ele vai ficar com uma outra coloração diferente, tá vendo? Ele já está com um pontinho verdinho, eu já trabalhei esse material. Este aqui eu não trabalhei ainda, tá no meu radar para continuar. Então, você pode também atribuir essa paleta de cores para trabalhar esse material. Terminou esse processo, fechou essa seleção, você fala assim, André, mas eu ainda queria também ter a possibilidade, nesse estudo de narrativa, ver aquilo que você falou, sabe? Se foi mudando ao longo do tempo. Então, a gente pode pegar e criar alguns conjuntos aqui embaixo. Os conjuntos, ele tem uma função muito legal. Imagine que aqui nos grupos de documentos a gente precisasse ficar criando grupos diferentes. Então, aqui eu quero o grupo de 2017 a 2019. Aí eu teria que montar uma pasta aqui de grupo e montar de 2017 a 2019, deixar todo mundo ali. Poderia deixar já no nível do grupo separado. Mas e se eu quisesse olhar a população que está de 2017 a 2019, mas ela também tivesse uma separação de gênero e por localidade? Eu teria que ter várias pastas aqui e ficar repetindo os artigos, porque eu não consigo, ou aqui neste nível aqui, ou o artigo está num lugar, ou ele está no outro. E aí vem os conjuntos para nos ajudar com a solução. Os conjuntos são atalhos dos artigos. Ele não vai sobrecarregar o projeto e a gente pode trabalhar com várias variáveis diferentes. Aqui eu criei o conjunto de 2023, artigos de 2023, artigos de 2020 a 2022 e os artigos de 2015 e 2019. Então, eu já fiz uma seleção aqui e consigo já ver uma análise entre eles, através de algumas codificações que eu já tenha feito. E ele também pode ser feito, os conjuntos podem ser feitos por gênero, faixa etária, localização. E aí é legal porque, como são atalhos, né, você não vai ter toda aquela transposição, né, ou superposição aqui de artigos o tempo todo. E também não deixa o projeto tão carregado. Trabalhar com muitos artigos, a um nível de artigos muito elevado, às vezes deixa um pouco mais lento, né, que você não consegue fazer, mas às vezes fica um pouco mais lento, né, as coisas para a gente mexer. Então, aqui, essas são algumas informações para vocês organizarem aqui a biblioteca e os materiais. Trabalhou essas informações, já organizou, o que a gente tem em termos de análise? Em termos de análise, a gente tem aquele material, né, a parte de codificação manual. Então, a gente pode ter também todo aquele trabalho, né, de leitura, que a gente chama, vou fazer uma leitura inicial, e aí o que mais me chama a atenção... esse estudo aqui é um estudo de estresse específico, eles usaram algumas ferramentas específicas. Então, isso aqui já é um destaque para mim. Eu posso atribuir uma caneta aqui, um marcador de texto, tá vendo? E eu posso colocar aqui em amarelo, que é um tipo de estudo que usou questionários específicos, né, para avaliação de saúde mental.
Posso ver se ele também trabalhou com entrevista, com grupo focal, mas por enquanto parece um inquérito baseado, né, em um instrumento aí. Eu poderia também seguir usando as outras canetas para fazer as outras indicações aqui mais relevantes do estudo. Eu também posso atribuir uma variável. Se eu estou vendo que esse estudo ele é quantitativo, eu posso ir lá em variáveis, editor de dados, e aí eu posso criar uma variável aqui, ó. Posso primeiro criar a variável, lista de variáveis. Deixa eu apagar essa daqui. Vou colocar aqui, ó. Na lista de variáveis, eu vou criar uma variável e vou colocar o tipo de estudo ali, ó. Tipo de estudo. Ok. Aí eu vou lá no editor da variáveis e eu vou localizar esse aqui, ó. Este artigo é o que a gente está vendo aqui. E aqui na minha lista de variáveis, eu vou colocar o tipo de estudo dele. Ele é quantitativo. Vamos supor que eu já tivesse outro aqui, ó. Esse aqui fosse qualitativo. Quantitativo. Qualitativo. E eu já coloco ali a aplicação das minhas variáveis. Se eu coloco já a aplicação também das minhas variáveis, eu consigo rapidamente ver a estatística de variáveis. Então, quantos tipos de estudo eu tenho aqui? E aí ele já vai me dar as quantidades, tá vendo? Rapidinho eu gero um gráfico aqui, ó, tipos de estudo. Então, desses estudos que eu encontrei, eu tenho mais estudos qualitativos do que quantitativos. Poderia ter estudos mistos, ou poderia também colocar lá na lista de variáveis, né? Cada tipo de estudo. Então, essa é uma forma também da gente observar, né, o material e montando critérios de inclusão e exclusão. Além dessa perspectiva, vamos só voltar aqui, a gente falou aqui do MaxMaps, análise comparativa. Então, está faltando mostrar essa daqui. Vamos aqui em ferramentas visuais, MaxMaps, modelo com 2 casos. Aqui, documento, modelo com 2 casos. Então, eu quero dar uma olhadinha. Vamos pegar um que tem bastante codificação. Este aqui com este aqui. Quero fazer uma análise comparativa. Aqui tem algumas observações do que você quer considerar para dar uma olhadinha. E rapidamente aqui eu tenho uma observação. Olha, então, este material, ele tem algumas codificações específicas, né, sobre saúde mental. Este material tem uma codificação específica, os dois têm apontamentos relacionados ao estresse. E eu poderia clicar aqui, dar uma olhadinha nesses dois materiais e ver o que eles estão falando de estresse. Será que é a mesma coisa? Né? Será que isso converge? Então, desde 2017... né, já estava se falando de aspectos de estresse semelhantes aos de 2022 ou não? Antes estava atribuído a um estresse que não estava relacionado ao adoecimento mais grave dos estudantes. Antes era um nível de estresse que correspondia ainda a uma gestão, ou seja, as novidades da pós-graduação e da graduação, a concomitância de atividades, né? O ter que dar conta de muitas coisas, e aqui a gente tem um processo também do isolamento, do distanciamento, de tudo aquilo que comprometeu também a nossa saúde mental. Poderíamos observar, né, se aqui temos aspectos diferentes ainda, através dessa perspectiva do estresse. Se a gente também quiser dar uma olhadinha, voltando aqui, em relação à matriz. Se a gente quiser também comparar um pouquinho disso, fala, André, eu observei que tem umas coisas legais aí, que mais que a gente pode fazer no nível quanti-qualitativo também. Então, aqui em ferramentas visuais, a gente pode usar o visualizador de matriz de código. Eu vou pedir para olhar os conjuntos, porque aí eu quero ver essa perspectiva temporal, que eu montei aqui, da codificação aqui, do estresse e das palavras, algumas palavras-chave aqui que ele trouxe para a gente. Então, essas duas codificações eu quero olhar aqui na minha matriz rapidamente. Então, olha só, gente. É lógico que o material 2020, a gente não pode desconsiderar também essa parte quantitativa, né? Olha quanto material a gente tem aqui. Aqui a gente tem 2 em 2023, 1, 2, 3, 4 em 2022 e 1, né, aqui anteriormente. Considerando essa parte quantitativa, mas a gente consegue ver uma evolução, tá vendo? Do período também.
Então, aqui 2015 e 2019, eu posso mudar aqui a coluna e deixar numa outra, com outro olhar, ó, da esquerda para a direita. Aqui, de forma crescente ou decrescente. Então, aqui eu consigo ver, olha, o que estava aqui, 2015, 2019, 2020, 2023. Nossa, também só tem poucas publicações. Então, antes já se falava bastante sobre estresse, tá vendo? Lógico que tem um pouco mais aqui, mas também a gente tem mais artigos. Mas mesmo 2020 e 2022, com 4 artigos a mais comparado ao outro período, olha quantas referências, né? Será que isso tem a ver com exatamente o número de frequência daquilo que eu estava procurando? Eu posso também abrir aqui a matriz segmentos, ó, então você tem a matriz aqui quantitativa, que você consegue observar se o tema foi evoluindo, se o tema foi diminuindo, se o tema foi se alterando. Por exemplo, aspectos relacionados à ansiedade, Covid-19, né, saúde mental, pandemia, saúde do estudante, transtornos aqui relacionados à saúde mental, a gente tem mais nessas publicações nesse período. Antes nem se falava disso, né? E agora também, provavelmente, pode ser que estejam sendo falados de outros aspectos. E aqui em cima a gente vai matriz interativa, aí eu vou dando uma observada, ó, o que eles estão falando sobre estresse? O que se está falando em 2023? O que se está falando, né, entre 2020 e 2022? O que se falava, né, em 2015 e 2019? Ó, já se encontrava casos de burnout, estresse, né, entre essa população. Será que aumentou? Será que diminuiu? Será que se foi transformando, né, o que se falava? A gente consegue também olhar aqui. E aí, a gente fez aqui uma apresentação já da análise comparativa do MaxMaps, da visualização de matriz de código. A gente vai falar um pouquinho agora de tendência de palavras. Então, eu gostaria de olhar também, André, alguns aspectos. Será que eu consigo rapidamente observar quais são as tendências do que eu consigo verificar neste material? Consigo. Opa, aqui, deixa eu só tirar a janelinha daqui de cima. Conseguimos também. Vamos supor que você queira olhar esse material, primeiro aqui, ó, estresse entre estudantes de pandemia. Eu quero olhar, clicando com o botão da direita, você tem algumas funcionalidades. A gente pode olhar tanto a frequência, né, do que está sendo mais falado nesse artigo, quanto a tendência, né, das palavras mais frequentes. Eu vou abrir aqui o tendência para vocês darem uma olhadinha, olha que interessante. Então, algumas das palavras mais frequentes e referidas nesse trabalho vai falar de estudantes, de estresse, de Covid. Aqui, eu acho que é referencial, né? Ali, acho que era a abreviatura, né? Abreviação, perdão, dos autores. Então, a gente remove, que não temos interesse, esse aqui também não temos interesse para a gente, mas me interessa a ansiedade. Será que ele fala de ansiedade? Vou procurar aqui. Bem pouquinho, tá vendo? Então, você consegue observar aqui, olha, na lista, ó, esse daqui, ele vai quantificar o nosso material em sessões, tá vendo? Nós temos sessões ao longo do material. Então, no início do material, talvez ele tenha um referencial na introdução e na discussão, não necessariamente na parte da discussão principal deste material. Então, a gente já vê se interessa para a gente ou não. Pandemia, ele vai falar, né, ao longo de toda a sessão deste material. Estresse, principalmente, tá vendo? Ó, uma fundamentação bem importante no início, né, porque o tema é estresse, o título já diz, não tem como ele não ter essa parte do estresse ao longo, né, tanto na introdução, uma boa sinalização aqui, quanto na discussão e no desenrolar do artigo, quanto na sua finalização, né, esse tema está bastante evidente, e a população aqui o tempo todo presente também. Então, isso é bastante interessante. Depois você pode copiar essa figura, né, salvar também. E se a gente fosse fazer uma análise das frequências, então poderíamos ter aqui, o que mais que eles estão falando, né? É lógico que estresse, isso já está sendo referido no próprio texto. A depressão, tá vendo? Um estudo específico de estresse, com um instrumento de estresse, também tem algumas referências aqui de depressão. Então, vamos investigar. Então, clicando aqui nessa palavra, vocês conseguem identificar rapidamente também. Me interessou, Andréia. A gente pode fazer uma codificação automática. Aqui, ó. Depressão. E aí, levamos lá essa codificação automática também. Então, se eu for olhar a minha matriz de visualização novamente,
Peraí, que está com seleção, né? Vamos levar aqui depressão junto. Se eu for olhar novamente, eu já consigo... aqui, ó. Opa, não está aparecendo, peraí. Aqui. Aqui. Visualização, grupo, documentos ativados, códigos ativados. Por que ele não está pegando, será? De qual texto que eu peguei? Peguei de um específico, né? Acho que eu peguei de uma repetição aqui. Deixa eu ver por que ele não está indo. Documentos e códigos. Que ele não está indo. Será que por documento eu consigo mostrar? Vamos ver se por documento ele vai. Documento ele vai, tá aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ele tá. Este aqui, então... pode ser que ele não esteja. Será que ele não está no conjunto, especificamente esse? Pode ser, né? Que eu não tenha levado ele para o conjunto. Deixa eu levar ele para o conjunto. É por isso, ele não estava no conjunto. Aí realmente não vai dar, né, gente? Pronto, lá está ele. Tá? Neste período. E aí, a última apresentação aqui também, que a gente vai falar um pouquinho das variáveis, a gente já falou, né, de como que a gente leva variáveis ali, a gente constrói as variáveis, apresenta as frequências, e eu vou falar um pouquinho também do dicionário, né, que ficou faltando. O dicionário, a gente vem aqui no MaxDict, dicionário, e aí eu vou aqui, ó, criar um dicionário, então, eu vou criar um dicionário para depressão. Apareceu bastante, eu vou investigar um pouco mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, depressão, deprimido, deprimida. A gente tem que ficar prestando atenção, né, na finalização dos pronomes também. Sofrimento, ele faz combinações também, tá, gente? Ó, posso colocar sofrimento mental. Terminei a construção do meu dicionário, posso sair tranquilamente, ele fica salvo, olha ele salvo aqui. E agora eu vou fechar o estresse, porque eu já tenho a minha classificação aqui, a minha codificação do estresse, eu vou codificar só a depressão, fazer uma busca em depressão. Eu vou fazer uma busca apenas nessa pasta, então eu vou ativar essa pasta, e eu vou autocodificar com o dicionário, só naquela pasta ali. E ele vai fazer, você quer verificar o que é? Quantas vezes a palavra aparece, a frase toda para você dar uma olhada no contexto, o parágrafo todo, para você ver se tem alguma interface com o que está sendo dito antes e depois. E aí eu coloco aqui a codificação. Então, ele tem uma codificação um pouco maior, tá vendo? Para a parte de depressão, 326 apontamentos. E aí é muita coisa, né? A gente precisa conferir o que veio. Então, a gente vai lá em códigos, administração da codificação, e aqui a gente faz a conferência de tudo que apareceu relacionado à depressão, tá vendo? Os 326 trechos. E aí, se interessa, a gente vai fazendo subcódigos. Então, aqui, depressão. Depressão aparece mais entre a população de 17 a 21 anos, na pós-graduação. As pessoas mais velhas aparecem menos, ou aparecem mais. Então, a gente poderia já ir classificando o que a gente encontra aqui, tá vendo? Posso fazer várias subdistribuições aqui de depressão, tem vários subcódigos, e depois na minha lista aqui, depois eu trabalho melhor essa reclassificação, essa reorganização. Mas, de forma geral, a gente consegue ter um panorama importante aqui, né, para explorar esse material. Vocês querem fazer pergunta, gente? Deixa eu dar uma olhadinha se tem perguntas aqui. Vocês já querem enviar as perguntas? Uma outra perspectiva que a gente pode avaliar também
clicando com o botão da direita, olhar o retrato do documento. Aqui, fazer uma análise aqui comparando, né? Ou o nível das... Deixa eu pegar um outro, porque tem bastante coisa aqui, ó. Retrato de documento. Vocês podem ir comparando os arquivos, tá vendo? Esse aqui tá com uma classificação só do... não tá tão boa, né? Tem uma classificação só do MaxDict, né? Que tá todo azulzinho. Ó, eu vou comparando. Quais são os artigos que têm os elementos que que mais me interessam, tá vendo? Esse daqui tem pouco, então eu posso rever os critérios de inclusão desse artigo. Esse aqui tem mais, né, o que eu preciso, então eu também posso rever quais são os critérios aí de inclusão e exclusão deste material. Perguntas? Já estou conseguindo aqui acessar o chat. Então, eu deixo aqui também a contribuição do referencial utilizado, né? Depois vocês podem se aprofundar um pouco mais. Esses materiais vocês podem fazer o download gratuito no site do MaxQDA, e eles deram um subsídio, né, para essa apresentação. Eu também deixo o meu contato com vocês, né? Essa jornada, né, ela não precisa ser difícil, nem complexa, né, nem solitária, ela pode ser compartilhada. Então, há muitas perspectivas no software, né, de apoio, de ajuda. É lógico que, minimamente, ali a gente precisa também ter algum conhecimento, né, da metodologia, ter um aprofundamento teórico, mas nós temos aí várias possibilidades, né, de trabalhar. Uma pergunta. Dá para usar a técnica Slow ou com esse tipo de narrativa? Eu acho até que dá, Cláudia, porque eu acredito até que dá, porque você vai... Mas você está falando quando você tiver um estudo empírico, né? Não de revisão de literatura, mas de revisão narrativa mesmo, das entrevistas, grupos focais. Dá sim, dá sim. Obrigada, Maria, obrigada. Obrigada pelo feedback, muito importante. Mais alguma questão? Então, agradeço demais, gente, a participação de vocês. Agradeço também aí os feedbacks. E também convido vocês a participarem dos nossos webinars recorrentes. Temos aí os webinars recorrentes, né, que vocês podem também participar, são vários temas diferentes. Obrigada, muito obrigada. Que bom que foi bom, que bom que foi interessante. Fico à disposição de vocês também, gente. Muito obrigada.